Existe um pensamento que é bem comum entre os brasileiros que querem sair do país. O pensamento de que fora do país você não vai conseguir exercer a sua profissão e vai acabar aceitando trabalhar em serviços menos qualificados e muitas vezes serviços mais braçais. Mas tem uma coisa que você precisa saber. E pelo menos no meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Se você quiser saber toda a nossa experiência de trabalho aqui na Espanha, fique com a gente até o final desse vídeo. Habla galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho aqui na Espanha e contar um pouco da nossa experiência nessa área, nesses quase 2 anos vivendo aqui. Bom, primeiramente, nós vamos contar para vocês um pouquinho do que nós fazíamos no Brasil, para vocês terem uma ideia de como foi e qual foi o tamanho dessa mudança na nossa vida. Isso mesmo, no Brasil, tanto eu quanto a Lu, nós trabalhávamos como engenheiro civil. Nós já tínhamos nos formado na faculdade há algum tempo e já estávamos atuando na área. Trabalhávamos em uma construtora, nós dois trabalhávamos na mesma empresa, porém em obras diferentes, mas trabalhávamos na área, atuando como engenheiro, nós dois. Sim. E assim, quando nós decidimos nos mudar para a Espanha, a gente já sabia que seria difícil, pelo menos no começo, a gente chegar aqui e já conseguir exercer a nossa profissão. Então é algo que a gente teve muito claro desde o começo e foi algo que assim, a gente estava super decidido a encarar, sabia que os primeiros anos aí, a gente não sabia se ia ser 1 ano, 2 ou até 3, por ter a questão de homologação do diploma e tudo isso. Então assim, a gente não sabia o que nos esperava quando a gente chegasse, mas a gente já veio psicologicamente preparado para encarar o que aparecesse aqui na Espanha até que chegasse o dia da gente conseguir convalidar o nosso diploma. Chegamos aqui, nós nos preparamos já no Brasil, a gente sempre imaginava algumas possibilidades e a gente já veio preparado para se ferrar nos primeiros anos, vamos dizer assim, e até mesmo a gente já conversava muito a possibilidade de repente no primeiro ano a gente ter muito pouco tempo junto, de que a gente precisava estar bem unido, bem fortalecido no nosso objetivo, porque de repente a gente ia chegar aqui, cada um ia trabalhar em um horário, de repente um ia precisar trabalhar em 2 empregos, tipo o pai do Cris, para segurar as pontas nesse começo. Então a gente já foi se preparando psicologicamente para esses cenários bem complicados. Se a gente se prepara para o pior, o que vier é lucro. É verdade. E assim, quando nós chegamos, o Thiago chegou primeiro, nós já comentamos um pouco essa experiência em outros vídeos, nós vamos deixar linkado aí para vocês todos os vídeos que tiverem relacionado a um pouquinho da nossa história. Então o Thiago chegou primeiro, eu cheguei 1 mês depois, e assim, teve todo o trâmite de documentação, tudo isso que ele teve que tramitar dele, que foi bem mais rápida que a minha. Então, assim, eu já tive esse pequeno empecilho que foi chegar e ficar um pouquinho em casa de castigo, sem poder procurar trabalho até que saísse a minha documentação. Mas quando eu, assim, por tudo que a gente pesquisou, que nós vimos que demorava entre 3 e 4 meses até que saísse a minha documentação. Então, quando já estava perto de completar esse prazo, eu já comecei a me inscrever em algumas vagas, porque, assim, tem todo um processo seletivo. Então eu já fui me preparando e assim, por mais que eu ainda não tinha o documento, eu quis até fazer entrevistas, porque como era um novo país, eu não sabia o que eles iam me perguntar, eu não sabia como seria, se tinha que fazer prova de idioma. Então, 1 mês e meio, mais ou menos, antes de que saísse a minha documentação, ou pelo menos eu imaginei que saísse, porque demorou mais do que o que a gente estava esperando. Todo mundo falava até 3 meses sai. A minha saiu com 4 meses e meio. O próprio site da Estrangeria fala que o prazo máximo para responder o trâmite que a gente estava fazendo para ela era 90 dias.
Verdade. Então, quando chegou perto dos 90 dias, eu comecei já a me preparar para as entrevistas, já comecei a me candidatar às vagas. Acabei até perdendo algumas oportunidades, porque chegou os 3 meses, o meu documento não saiu e eu precisei ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, esse período foi importante para mim me preparar nesse sentido. Então, eu participei de vários processos seletivos e assim, eu consegui cada vez estar melhor. Cada entrevista que eu ia, eu percebia que eu me saía melhor, porque não mudava muito as provas que fazia, não mudava muito as perguntas, então assim, eu tive tempo para pesquisar como estar mais bem preparada e até que esse tempo foi importante. Bom, depois de muitos processos seletivos, depois de muita entrevista, acabou dando certo, por incrível que pareça, a primeira entrevista que eu fui, que foi uma vaga que eu não queria que desse certo. Eu sempre falava pro Thiago, de todas que eu fui, se qualquer uma me chamar, eu vou feliz. Eu só não quero que dê certo a primeira. E por incrível que pareça, foi a primeira que deu certo. Eles encerraram o processo seletivo que eles estavam fazendo, que me chamaram na época, já tinha sido encerrado, mas eles abriram outro e foi para esse outro que eles me falaram que eu me encaixava mais. E aí eu fui para uma última entrevista, já fui direto na empresa, porque esse local que estava me entrevistando era um terceiro. Aqui tem muito isso. É como se fossem agências de emprego. Elas que fazem o trabalho de buscar os profissionais e fazer toda a entrevista, toda a triagem, todo o processo seletivo é feito por essas agências. E aí elas também que registram o funcionário pelos primeiros 3 meses e só depois que se a empresa está contente com o funcionário depois de 3 meses, é que você passa a ser registrado pela empresa. Mas até então, esses 3 meses você fica por essa agência. E aí essa agência me contratou e na última entrevista você já vai direto para o local onde você vai trabalhar. E onde eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi um call center. Ou seja, é o departamento que cuida das reservas, uma rede muito grande de hotéis, então eles têm um departamento que cuida só de reservas. É importante ressaltar que, basicamente, eu só consegui esse trabalho porque eu tinha o português como idioma e o inglês. Ou seja, quanto mais idiomas você falar, mais chances você vai ter de conseguir trabalho aqui. Isso não é só nessa área que está relacionada ao turismo, à hotelaria. A questão de ser necessário o inglês aqui é importante em muitas vagas. Várias vagas que eu estava procurando e estava me inscrevendo eram variadas. Podia ser de recepcionista para empresa de diversos setores que pediam inglês. Então, assim, a importância de ter o inglês aqui realmente é um a mais que vai te tirar e de repente, não que eu tenha nada contra, é o que nós falamos já no começo. Viemos preparados para encarar o que der e vier. Se tivesse que ir para faxina, para restaurante, para o que fosse, a gente estava preparado. Mas o inglês, ele dá aquela ajudinha que não faz mal para ninguém, né? Estava procurando até mesmo para vaga de administrativo de obras aqui. O pessoal pede inglês. Tem muita empresa inglesa com obras aqui na Espanha e você precisa se reportar para a matriz, precisa conversar com o pessoal da central da empresa e você precisa do inglês até para vagas que no Brasil geralmente são vagas mais altas que exigem inglês, né? Aqui não. Por isso que a gente sempre fala, se tiver tempo no Brasil, o primeiro não precisa nem falar que é estudar o espanhol, mas depois do espanhol, se tiver um tempo, o inglês pode te ajudar sim a conseguir um emprego aqui, a você a disputar uma vaga menos concorrida, com melhor salário e talvez um trabalho que seja mais fácil até. Então, em outubro, no final de outubro, eu comecei a trabalhar nesse call center e o motivo pelo qual eu não Outubro de 2019, né? 19. Isso. Então, em outubro de 2019, quando já completava 6 meses que eu estava aqui na Espanha, como eu falei para vocês, fiquei esse período aí até dar entrada nos documentos e com esse atraso que teve, eu fiquei quase 6 meses em casa. Então, mais uma vez, a importância do planejamento. Às vezes a gente fala assim, eu vou trazer X de dinheiro porque eu acho que com 1 mês eu começo a trabalhar. Então, às vezes as coisas fogem um pouquinho do planejamento, então é sempre bom
fazer um planejamento com uma boa folga, porque eu de verdade não contava ficar todo esse tempo em casa. E assim, só uma coisa nisso, a gente veio preparado para isso, a gente tinha reserva, mas mesmo com essa situação, começa a bater uma preocupação, sim, sabe? De passar 1, 2, 3 meses e você fala, quanto tempo vai durar isso? A gente tinha para mais um tempo, mas você não sabe o quanto tempo vai durar. A questão não é tão só financeira, né? De falar assim, poxa, tá acabando o dinheiro. Mas é o emocional da gente. Para quem está acostumado sempre a trabalhar, eu trabalho desde muito nova, então assim, eu ficar esse período todo em casa, por mais que eu tentei conciliar com passear um pouquinho, conhecer a cidade, passar mais tempo com a nossa filha, por mais que eu tinha um lado da minha cabeça pensando assim, aproveita esse tempo, mas o outro lado que sempre foi muito ativo, ficou um pouco afetado, sim. Mas agora voltando a falar do trabalho, comecei a trabalhar em outubro, passei aí 4 semanas, 3 semanas e alguns dias aí só em treinamento. Então eu ia de manhã e voltava só no final do dia, mas a gente ficava numa sala de aula, assim, só treinando, conhecendo a rede do hotel que eu ia trabalhar, conhecendo o produto, recebendo o programa, né? As técnicas para vender, porque se você vai trabalhar com reserva, você está vendendo um produto, né? Claro que é mais fácil, porque onde eu trabalho, as pessoas que ligam para fazer a reserva, não é aquele call center em que você fica ligando para as pessoas oferecendo algo. Então a gente já tinha um pouquinho essa vantagem, porque se a pessoa ligou, significa que ela tem um interesse de comprar aquele produto. Mas enfim, a gente recebeu aí durante quase um mês um treinamento de como vender, o que era melhor falar, e enfim, para você vender algo, você tem que conhecer aquilo que você está vendendo. Então assim, foi um mês mergulhado aí falando 24 horas de hotel, de quarto, de piscina, o que tem perto, o que não tem, enfim, para conhecer o hotel. E depois, em novembro, foi que eu comecei a trabalhar, mesmo já atendendo as ligações. E o motivo pelo qual eu não queria essa vaga é pelo horário. Era algo que, assim, eu já tinha ouvido falar que aqui na Espanha tinha muito esses serviços de call center, principalmente para quem falava inglês e um segundo idioma, que no meu caso era o português. Então, eu sabia que em algum momento podia ser que eu fosse trabalhar num call center e eu estava super feliz com a ideia. O problema é o horário dessa vaga. Essa vaga era da meia-noite às 8 da manhã. Porque como é uma rede de hotéis internacional, então para atender o mercado dos Estados Unidos, tinha que ser um call center que funcionasse 24 horas. E o público mais forte é o dos Estados Unidos, e quando aqui já é de madrugada, lá ainda é dia. Então esse call center funciona 24 horas, e a vaga que estava disponível naquele momento era da meia-noite às 8. Eu pensei muito, eu não queria, porque assim, eu ia ter que sair de casa 11 horas, de ônibus, no frio, quando eu já tinha colocado a nossa filha para dormir, o Thiago ia estar em casa. Então assim, eu não queria de jeito nenhum, mas por ter passado 6 meses em casa, e era aquilo que tinha no momento, eu agarrei. E por fim, acabou que eu gostei muito, estava gostando muito de trabalhar. Passei pelos 3 meses que fiquei pela agência e logo a empresa já me contratou. Então eu fiquei em novembro, dezembro e janeiro por essa agência. E em fevereiro eu comecei já a trabalhar diretamente por essa companhia do hotel. E infelizmente em março a Espanha inteira já entrou no confinamento e eu estou até hoje no que eles chamam de ERTE. Então, no dia 14 de março, eu lembro bem que foi exatamente no dia do aniversário da minha irmã, eles me ligaram me comunicando que eu ia trabalhar em casa. Então, eu trabalhei de casa durante uma semana. Eles instalaram todos os programas no nosso computador, assim, telematicamente, assim, eles remotamente, eles instalaram tudo. E eu comecei a trabalhar de casa. Só que não durou muito, porque aí a pandemia foi avançando, e aqui tem esse ERTE que eu falei para vocês. Esse ERTE quando o funcionário ele ainda mantém o vínculo com a empresa, mas quem vai pagar o salário desse funcionário durante o período da pandemia é o governo.
Esse ERTE, a princípio, veio por 3 meses. Eu ficaria de maio até junho, né? Isso. Seria de março até junho, inicialmente. E aí, desde então, ele vem sendo prorrogado. Chegou em junho, ele foi prorrogado mais 3 meses. Foi para outubro, depois janeiro. E agora, continuo nessa situação. Então, eu continuo com o contrato, continuo com o vínculo com a empresa, mas hoje eu recebo 70% do meu salário apenas e ele é pago pelo governo. Então, assim, essa é a minha única experiência aqui na Espanha, infelizmente. Estou torcendo muito para que tudo isso passe, para que eu volte para o meu trabalho, porque, assim, por mais que tinha esse horário que a princípio eu não gostava muito, eu acabei vendo muita vantagem nisso, né? Trabalhar à noite não é tão ruim, por mais que tenha isso de não dormir em casa e tudo isso, mas, assim, as folgas eram tudo muito bem conciliado para que você tivesse a qualidade de vida, tivesse o seu tempo com a família. Tem uma coisa disso que, assim, é interessante, porque a gente no começo a gente tinha muito medo de cair nesse setor de hotel, de restaurantes e isso, porque a gente já, como a gente falou, a gente veio preparado para ficar até sem se ver quase, durante um período, enquanto fosse necessário. Mas assim, a gente tinha muito medo disso porque fala assim, você não tem sábado, você não tem domingo, então a gente não vai se encontrar, porque as folgas não coincidem. Né? Mas aqui na Espanha tem uma coisa, pelo menos em Madrid, a gente não pode dizer que é a nível de Espanha, mas que obrigatoriamente no serviço dela eles tinham que dar 2 finais de semana por mês de folga. Os outros 2 sim, as folgas caíam no meio da semana, às vezes um dia no começo, o outro mais pro fim, mas 2 finais de semana obrigatoriamente eram os finais de semana. Então assim, a gente ainda conseguia aproveitar, a gente conseguia estar junto, fazer os nossos programas aos finais de semana. E acaba que essas folgas que estão no meio da semana, elas são boas também, porque, por exemplo, se você tem uma folga na terça e na quarta, um desses dias você descansa e no outro, se você tiver que ir num banco, se você tiver que resolver algo na escola dos filhos, se você tiver algo para resolver, elas são muito proveitosas, porque, por exemplo, quem tem folga só de sábado e domingo, ela nunca consegue resolver nada, ela tem sempre que pedir pro patrão, você me libera porque eu preciso ir no banco, você me libera tal dia porque eu tenho uma consulta no médico. Então, assim, com essas folgas que caíam no meio da semana, eu conseguia me organizar, eu conseguia fazer um monte de coisa, tanto para mim quanto para o Thiago. Às vezes ele precisava resolver algo, eu falava, não, deixa que eu resolvo, que eu vou estar de folga. Então, foi o período que o Otávio estava chegando aqui no Brasil, na Espanha, para morar com a gente. Ela conseguiu ajudar muito, assim, eu não consegui fazer as coisas para ele e ela conseguiu fazer por isso. Ela podia ir lá na comissão de escolarização, ver vaga de escola, ir no próprio colégio, isso era vantajoso. Bom, então da minha parte, essa é a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês. É a única experiência que eu tenho no momento aqui na Espanha. Então, eu ainda estou em casa, já completando 1 ano que eu estou em casa. E, bom. E graças a isso existe o Habla Galera. A isso e um outro fator que eu vou falar depois da minha parte. Mas esse é um dos fatores que hoje existe o Habla Galera. Era um projeto que a gente já tinha há bastante tempo, só que a gente não conseguia materializar isso. A gente falava como? Que hora que a gente vai elaborar roteiro? Que hora que a gente vai editar vídeo? Como que a gente vai fazer isso com essa rotina? Então, foi graças a esse fator que a gente conseguiu dar esse start aí. Eu tô em casa, tô me dedicando ao canal. Nós temos um outro canal também. Então, assim, eu nesse momento estou me dedicando aos canais. E aí, quando tudo isso passar, se a empresa me chamar para continuar trabalhando, aí daí pra frente a gente vê como faz, mas por enquanto... Se ela tiver 1 milhão de inscritos, ela não volta. É verdade, então ajuda a gente aí, pessoal. Se inscreve. Bom, pessoal, então é isso. Agora eu vou passar a bola aqui pro Thiago, que já trabalhou em 35 lugares. Ele vai ter bastante para contar aí para vocês. Desse jeito vai parecer que eu não paro em emprego nenhum, mas eu tenho um pouquinho mais de experiência. E ele é tipo o pai do Cris. Já tive 2 empregos aqui também. Embora era na mesma empresa, mas eu já tive 2 empregos. E eu vou contar tudo isso, porém nós vamos fazer um vídeo parte 2. Porque pra gente não ficar cortando muito do que a gente falou, eu acho que todas essas experiências são interessantes a gente compartilhar, para vocês terem ideia aí dos detalhes mesmo na preparação.
E também para não ficar um vídeo aí de 30 minutos, a Lu sempre me zoa, que eu falo muito nos vídeos, meus vídeos ficam sempre muito longos. O garotinho fala. Mas então, é isso, como ele vai querer detalhar, que eu acho muito interessante, a gente optou por fazer em 2 partes. Então hoje você tá vendo esse, e na semana que vem a gente lança o próximo. Se você estiver vendo mais para frente, você já vê um depois do outro. Então já fica marcado, semana que vem, as minhas experiências de trabalho aqui na Espanha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O intuito do nosso canal é trazer informação e compartilhar nossa experiência com você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não está inscrito, corre lá e se inscreva. Ative os sininhos das notificações. E muito obrigado por nos assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.